Boa noite, pessoal. Vamos começar agora mais um Webgroup, que é um evento produzido pela Imob Experience. Nosso objetivo é sermos uma ótima alternativa de produção e disseminação de conhecimento para o mercado imobiliário. E hoje eu trago 3 convidados, mas antes de bater um papo com eles, vou falar um pouco do tema. A gente, hoje, no Brasil, tem 400 mil corretores, aproximadamente, é sempre um dado estimado, pelos CRES, pelo Secov, eu tenho dados de aproximadamente 40 mil imobiliárias. E a gente tem algumas práticas que edificam e fortalecem a ideia da parceria, como a Tecnocasa, que é um grande case, que tem 4 mil franqueados de origem italiana e tem muitos associados, principalmente na Espanha. E tem outras iniciativas como redes, plataformas de serviço para potencializar a parceria de corretores. E o que acontece? Em regra, a gente percebe que o empreendedor do mercado imobiliário, ele se percebe como um concorrente. E se a gente se perceber num contexto mais profundo, a gente vê que tem muito mais oportunidades nessa união de trabalho, nesse tipo de conexão que a gente faz com essas outras empresas, que é um mercado que é muito democrático, ele é uma mãe, de braços abertos para quem quiser se inserir nele. Então, ele gera dinheiro e ele tem baixa barreira de entrada. E, para isso, a gente vai desenvolver esses conceitos através de profissionais que, de alguma forma, eles desconstruíram, melhor dizendo, a ideia dessa concorrência acirrada com a faca entre os dentes e começaram a aproveitar melhor a ideia das conexões que a gente pode fazer com os nossos parceiros corretores e imobiliários. E, para este primeiro momento, eu vou convidar o grande Matheus Curtis, lá de Porto Alegre. Ele não está em Porto Alegre, ele deve estar em alguma cidadezinha que ele vai falar para a gente. Eu falo grande porque, além de um grande profissional, ele é um cara que tem mais de 1,90 m, se eu não me engano. Então, boa noite, Matheus, seja bem-vindo e me fala um pouco aí da sua história, da auxiliadora predial, e também o que faz alguém abrir uma franquia. E aproveite também e me diga qual que é realmente a sua altura. É 1,90 m ou é mais? Vamos lá. E aí, Claudino? Obrigado, primeiramente, pelo convite. 1,98 m, né? Na verdade, vou contar um segredo que vai ficar no YouTube. É 1,99 m, só que como na adolescência tinha aquela coisa daquelas lojas de 1,99 e tudo mais, o pessoal não brincar comigo, eu sustentei essa mentira que era 1,98 m até o dia de hoje. Agora estou contando o meu segredo, tá? 1,99 m. Vai lá, agora, com o dólar do jeito que está, não tem mais como ser 1,99, né? Então, também está resolvido o bullying. Mas falando de mercado imobiliário, que é um mercado que eu gosto muito, né? Estou 17 anos nesse ramo, 17 anos na auxiliadora predial. Para quem não conhece, a auxiliadora predial, hoje ela é a maior administradora de condomínios do Brasil. A gente tem uma operação muito forte no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E no Sul a gente é muito forte também na parte de locação e muito forte na parte de vendas, no mercado secundário, que é 85% do volume de vendas que a gente faz hoje. Uma operação que ano passado chegou próximo aí da casa de 1 bilhão em vendas. Uma operação que é um modelo misto entre franchising e operação própria, certo? E falando um pouco do franchising, que acho que é um dos temas hoje quando a gente fala dessa questão da rede, né? Se eu fosse dividir em 3 aspectos principais que faz com que o nosso modelo de franquia seja um modelo de sucesso, ele se baseia em cima do nosso estoque, né, que é o compartilhamento da informação, como a gente vai ter aí a Juliana provavelmente falando um pouco desse modelo num formato de rede. Então a gente hoje tem uma rede muito forte, com um estoque compartilhado muito forte. A nossa marca, né, o recall de marca que a gente consegue trazer para o nosso franqueado, que gera credibilidade, gera segurança para o cliente, né? E, como não poderia deixar no modelo de franchising, a questão do know-how, que a gente vê cada vez mais a velocidade da mudança, né, e a necessidade de uma atualização no mercado que ele está, se for pegar, eu estou 17 anos, mas acho que nos últimos 10 anos ele mudou muito, evoluiu muito no que diz respeito à tecnologia e marketing digital, né? Então, tu hoje está com uma marca por trás, está antenada no que está acontecendo de novo, que investe em tecnologia, investe em ferramentas de marketing, te dá uma velocidade maior para estar buscando sempre estar atualizado, né? Então, em resumo, seriam esses 3 pilares que eu utilizaria como base
do porquê ser um franqueado da Auxiliadora Predial. Obrigado, Matheus. Todas as dicas estão aí devidamente anotadas na transmissão e também que vai ficar gravado no YouTube e vai ser distribuído para quem se inscreveu. E também vão estar nos highlights do boletim que a gente libera no dia seguinte da transmissão. Obrigado pela essa primeira participação e agora eu vou aproveitar a Juliana Breda Rezende, saindo lá do Rio Grande do Sul, passando aqui por Sorriso, em Mato Grosso. Estou aqui, inclusive, agradecer o pessoal da Foco Empreendimentos que me recebeu aqui para fazer essa transmissão no Mato Grosso. E Juliana, que ela é diretora da Coem Imóveis e também presidente e CEO da Rede Brasília de Imóveis. Fala um pouco, Juliana, da sua história aí, como é que você foi parar na Rede Brasília de Imóveis, o que é a Rede Brasília de Imóveis, e aproveitando sua primeira participação também, fala para a gente quem é seu parceiro e quem é seu concorrente no mercado imobiliário depois dessa experiência. Boa noite, Claudino. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu estou oficialmente no mercado há uns 13 anos. Eu sou uma das sócias da Coem Imóveis com meu pai e o meu irmão, né? Eu digo oficialmente porque desde pequena a gente já vive essa paixão do meu pai pelo mercado, né? Então a gente vinha para o escritório desde pequeno, então deve ter mais ou menos uns 13 anos que eu estou oficialmente aqui. E ano passado eu assumi esse desafio da presidência da rede e vou contar para vocês um pouquinho da história da rede, né? A rede ela surgiu em 2007 e a ideia veio da proximidade que as reuniões do Secov trouxe alguns empresários da área. Então, pensando em estreitar essa união das imobiliárias, aumentar e melhorar as parcerias, surgiu a Rede Brasília de Imóveis. E dessa ideia original, agregou-se ainda várias outras ideias. A gente conseguiu aumentar a qualidade da troca de informações, melhorar a divulgação dos imóveis, profissionalizar os atendimentos, tudo isso com o intuito de fornecer um serviço melhor tanto para o mercado, quanto para o nosso cliente final, né? E com o passar dos anos, a gente observou ainda que a união em rede, ela possibilitou o aumento das vendas não só pela redução da burocracia, mas também pelo compartilhamento dos imóveis no mesmo banco, né? E também foi possível a gente melhorar o controle e o acompanhamento das negociações que a gente fazia dentro das nossas imobiliárias e também em rede. Aqui dentro da rede, a gente não se enxerga como concorrentes, nós somos parceiros mesmo, a gente não disputa as mesmas captações, a gente compartilha informações, então a ideia é que se uma imobiliária captou um imóvel, não tem por que eu ir atrás daquele imóvel de novo, porque ele já está no meu banco, então eu vou despender tempo e esforço buscando um outro imóvel para aumentar mais o nosso portfólio como rede, né? E se eu conseguir implantar dentro do meu escritório uma ideia, uma forma de trabalho, um sistema que funcionou bem, eu vou passar esse conhecimento para as outras imobiliárias para que elas também possam ter oportunidade de testar isso dentro dos escritórios, né? E que a gente possa, como um todo, oferecer uma experiência melhor para o cliente, né? Então, e eu acho que o mais interessante que essa união, que essa ideia que a rede trouxe, né? Foi que a gente conseguiu também atingir outros participantes do mercado. Então, a gente sente que teve uma união da categoria como um todo. Então, a rede foi precursora desse formato aqui em Brasília, né? Foi a primeira rede do DF. Hoje existem outras redes na cidade, mas a gente está sempre trabalhando em parceria. Então, nós somos parceiros de outras redes, apesar de a gente não compartilhar o mesmo banco de imóveis, a gente consegue fazer as informações fluírem com mais velocidade, de uma forma mais rápida, então, e a velocidade de venda também aumenta, né? E eu acho que dizer que um concorrente, quem é nosso concorrente hoje, seria aquele corretor que ele entra no mercado não tão bem preparado ou qualificado para atuar, né? Então, uma pessoa não tão qualificada, ela prejudica a imagem da categoria como um todo, né? Então, o ideal seria que para você começar a atuar no mercado, o corretor se preparasse bem, se qualificasse, entendesse dos sistemas, visse as opções que tem e qualificasse ele e suas equipes, se ele for gerir alguma equipe também. Então, acho que a ideia é essa. O concorrente, na verdade, é aquele corretor que não está preparado para estar aqui. Mas, assim, de certa forma, a coisa da rede não fecha um grupo, ao mesmo tempo que promove esse compartilhamento e essa parceria interna, ela não acaba gerando um muro para quem é de fora?
Claudino, eu acho que não, porque tá no espírito da rede a gente ser parceiro, né? Então, para quem está fora, a gente também quer ser parceiro, mas a gente quer que esteja todo mundo atuando com aquela mesma dedicação à profissão, né? Então, a ideia é a gente promover o corretor de imóveis no geral, como rede, como imobiliária parceira, como corretor autônomo. Bacana. Agora eu vou passar, eu agradecer aí a Juliana, depois ela vai voltar e vai destrinchar mais como é que é trabalhar em rede, e eu vou aproveitar e democratizar um pouco essa discussão para o corretor também, né? Corretor autônomo, e por isso eu vou chamar a Lívia Figueiral, direto do Rio de Janeiro, ela que é CEO da Homer, e eu vou começar perguntando para ela, não tem uma história de convite de carioca, quando a gente convida alguém, a pessoa não vem, e você apareceu. Então, tá vendo? Falando um pouco dessa história de convite de carioca, obrigado por ter sido uma exceção e ter vindo ao nosso encontro, mas também fala um pouco aí de você e qual foi a dor que você quis resolver com o projeto Homer, ou não, ele teve um outro propósito. Obrigado, boa noite. Boa noite, Claudino. Tá vendo? Já mostra aí que eu sou especial. Então, vamos lá. Eu comecei no mercado imobiliário em 2011, quando eu trabalhava numa imobiliária digital, por assim dizer, e eu comecei a ter muito contato com corretores de imóvel, entender a rotina do corretor, entender quais eram as dores dele e já entender que todo imóvel que está disponível no mercado, ele está na mão de um corretor. E todo cliente, comprador ou que vai alugar, ele também está na mão de um corretor. E quando você entende isso, você começa a perceber que a melhor forma de fazer negócio, e a Juliana já disse isso aqui há pouco tempo, é através de parceria. Só que nessa época, em 2011, a forma de fazer parceria era completamente assíncrona, né? Era por e-mail. Então, o que eu quero dizer com assíncrono? Eu mando um e-mail para a minha rede aí de parceiros, vamos supor que eu tenho, sei lá, 100 parceiros que trabalham na minha região, eu disparo um e-mail para eles, e aí, cada hora um vai me retornando com o que tem, ou de cliente ou de imóvel para atender a minha demanda. Só que é assíncrono, então eu tenho que esperar essa resposta e muitas vezes o cliente não espera. Então, o que eu comecei a perceber foi que a gente precisava de uma ferramenta completamente pensada para o corretor de imóvel fazer parceria. Uma ferramenta rápida e ágil para ele fazer parceria. Daí até surgiu o WhatsApp, e aí os corretores começaram a criar grupos de parceria para fazerem grupos de parceria no WhatsApp para eles conseguirem interagir, se conectar. E esses grupos de parceria, eles são muito legais, porém, quando tem muita gente, fica muito difícil. Quem está aí ouvindo a gente deve estar acostumado a receber várias mensagens e, às vezes, a oferta e a demanda se perder no grupo, ou você, com certeza, perder negócio, porque, às vezes, você está fazendo outras coisas. Então, o Homer foi fundado em 2016, nessa esperança, com essa missão de resolver as parcerias entre os corretores de imóvel. A gente conecta o corretor que tem um imóvel ao corretor que tem um cliente. E dessa forma, eles conseguem fazer parceria de uma forma muito ágil, em que o próprio robô conecta os corretores. Então, você entra no Homer e consegue publicar um imóvel em 2 minutos, porque você não vai colocar todas as informações, e aí a gente vai te mostrar só corretores com cliente para esse imóvel. Da mesma forma, se você cadastra um cliente, a gente vai te mostrar só corretores com imóvel para esse seu cliente. E aí, uma coisa que a Juliana falou que eu achei muito interessante, que é exatamente o lema do Homer, ao invés de você usar a sua carteira limitada de imóvel, que você só tem esses imóveis, você passa a ter uma carteira gigantesca de imóvel. Então, da mesma forma que ela falou, depois que um corretor da nossa rede já captou um imóvel, a gente até procura outro, porque a gente já tem aquele imóvel no nosso acervo. É exatamente isso que acontece no Homer. Quando um corretor ele entra no Homer, ele passa a ter o acervo de todos os corretores que estão na plataforma, que hoje são 45 mil corretores no Brasil todo. Juliana, aproveitando a Lívia, como é que é a Rede Brasília em relação à parceria com corretores? Você enxerga da mesma forma o que a Lívia está dizendo para a gente, que você já entrega de valor para o cliente muda, porque parece que tem um pouco a ver com o que você falou, né? Quando alguém trabalha mal, acaba que a categoria que perde no setor. Queria que você desenvolvesse já emendando, fazendo essa passagem de bastão aí da Lívia para você. Eu acho que a gente tem que
trabalhar em conjunto, né, Claudina? Porque tem espaço para todo mundo no mercado. A gente só precisa saber atuar de uma forma mais correta e mais rápida também, né? Como a Lívia está falando. O cliente, ele não espera a gente, então a gente tem que ser ágil. Então, fazer parceria, a gente está aberto a fazer parceria, sim, com o corretor, com imobiliárias, com as imobiliárias da rede. Quando a gente está em rede é mais fácil porque a gente já tem aquela regra estabelecida e aquela relação de confiança também muito mais próxima. Então, às vezes a gente até consegue confiar o nosso cliente a um corretor de uma imobiliária parceira, né? Então, a ideia é essa, fazer parceria mesmo, independente de ser com outra imobiliária ou corretor, e de forma que a gente consiga promover a importância da nossa profissão, né? Para o cliente, ele sentir o valor que a gente agrega ao trabalho e ao bem que ele está lá, que às vezes ele levou a vida inteira para adquirir, né? E ele tem que se sentir seguro de entregar aquilo na mão de um corretor. Obrigado aí por essa combinação. Eu vou colocar agora o Matheus e como é que funciona na franquia. Se com a plataforma Homer a gente consegue democratizar esse acesso aos estoques, a promover o máximo, e eu perguntei para a Juliana agora há pouco a questão dela poder criar um muro em volta da Rede Brasília, mal que parece que não, porque a própria Rede Brasília também cultiva nos demais essa ideia de parceria, mesmo para quem não pertence à Rede Brasília. Como é que funciona para a franquia a questão de parcerias intra-franquia, me parece óbvio, mas você pode explicar, mas também para uma imobiliária que é fora do grupo? Bom, vamos lá. Escutei a Lívia, escutei a Juliana, eu acho que tem um dos aspectos de tu trabalhar com parceria e olhando muito a visão da imobiliária pequena e do corretor autônomo, que eu acho que esse modelo ele tende a funcionar muito bem. Na nossa visão, e até pelo tamanho que a gente conseguiu construir a nossa rede, e por algumas experiências que a gente teve no passado, a gente não faz parceria com outras imobiliárias. A gente entende que ser parceiro é entrar dentro da nossa operação e virar um franqueado da auxiliadora predial. Então, com base nessa lógica, a gente, além de atender este pilar, que é o pilar da necessidade de estoque do franqueado, no caso do corretor que entra dentro do nosso ecossistema, e é importante dizer que o fato de ter uma marca por trás, de ter uma franqueadora, também valida eventuais conflitos e dá uma segurança para o corretor de que aquilo que foi acertado no modelo de negócio da companhia, numa eventual transação imobiliária, ele vai acontecer, o que eu acho que muitas vezes é um risco para o corretor se ele não tem uma rede por trás fazendo essa gestão. Então, isso é um ponto. Mas o que mais a gente pode trazer aí, Claudino, que eu acho importante destacar do modelo de franchising, que eu acho que acaba ficando um pouco descoberto quando tu não tem essa marca única, né? essa unidade de branding, né? A própria questão do desenvolvimento de ferramentas para geração de lead, todo esse know-how, toda essa tecnologia que a gente consegue entregar para o nosso franqueado, que muitas vezes a união de várias pequenas imobiliárias, para ficar fácil o meu exemplo, o que vai acontecer? Cada imobiliário vai ter o seu site, você vai ter a sua URL, vai ter o seu investimento em desenvolvimento de site. Obviamente pode ter um portal para integrar todas elas, mas mesmo assim, quando tu pensa em investimento em Google, por exemplo, para gerar mais relevância para o site, a gente consegue ter um resultado muito bom quando todas as imobiliárias elas trabalham com a mesma marca por trás. Então, isso é um fator que o modelo de franchise, eu acho que ele favorece, né, o player, que tem essa visão de trabalhar com uma marca única, né? Acho que seria um ponto a discussão nossa aqui, escutando que as meninas trouxeram aí, acho que só para a gente poder trazer um fator extra aí na discussão. Beleza, obrigado, Matheus. Eu tenho mais perguntas para vocês. Vou fazer uma pausa rápida aqui para perguntas da nossa audiência, né? As perguntas, inicialmente, são para a Lívia. São duas perguntas, basicamente. Quem está mandando é a Amanda, eu não sei de onde ela escreve, de Salvador. A Amanda de Salvador está perguntando, Lívia,
se o Homer é gratuito, se participa da comissão de venda, do comissionamento da venda, no caso de venda parceria, e se está disponível em Salvador. Legal. Sim, o Homer está disponível no Brasil todo e é gratuito. A gente não participa da comissão em caso de venda. O que acontece é que quando um corretor ele faz parceria com outro através do Homer, né, um tem imóvel e outro tem um cliente, eles mesmo conversam para fechar essa venda e dividem a comissão entre eles. A gente não participa da divisão da comissão. Inclusive, o que a gente tem é um programa de comissão garantida. Por dentro do app mesmo, por dentro da ferramenta do Homer, os parceiros conseguem marcar visita, agendar uma visita, assinar um termo de visita, termo de parceria digital pelo próprio Homer. Depois eles assinam uma ficha de visita, os dois, junto ao cliente, também digitalmente, e essas provas ficam para a gente, para caso, por exemplo, eu e o Claudino somos corretores dentro do Homer, estamos fazendo parceria, se eu recebo a nossa comissão e não divido a nossa comissão com o Claudino, o Homer antecipa essa condição para o Claudino e depois entra na justiça atrás de mim, que roubou a comissão do Claudino. Isso tudo para gerar um ambiente seguro em que os corretores consigam fazer parcerias tranquilamente. Então, a gente, é gratuito, a gente tem esse programa de comissão garantida e a gente não participa da comissão em caso de venda. Maravilha. Obrigado pelas respostas, Lívia. Já volto contigo com perguntas ainda sobre o nosso tema, mas, obviamente, a audiência quer também saber outros detalhes do trabalho de cada um. Eu vou agora para a Juliana, para a gente falar um pouco de quais seriam... Juliana, a gente está falando, de novo, do tema de eu estou inserido em um meio, em um ecossistema onde eu tenho, em outros cenários, grandes players como em telecom, onde necessariamente um player é muito concorrente do outro, é acirrado, e a gente está num movimento tão plural em que a gente tem muito mais de se ajudar enquanto setor, enquanto categoria, né, frente ao cliente, frente até ao Estado, na nossa forma de se fazer representar. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pessoas que não vão seguir a nossa linha de prática de trabalho, seja ela no ambiente de franquia, rede, ou mesmo num ambiente de parcerias como a Homer promove. E aí eu te pergunto para você, quais seriam as principais características de um bom concorrente e de um bom parceiro? Bom, eu acho que uma coisa é comum aos dois, tanto ao concorrente quanto ao bom parceiro, né? Que os dois atuem de forma ética e com lealdade à profissão e sempre de uma forma responsável, porque a gente está aqui lutando para que a nossa categoria seja bem valorizada, né? E é bom ter um bom concorrente também. E o bom concorrente, ele é aquele que te desafia, né? Ele faz você oferecer um serviço cada vez melhor para o seu cliente, ele inova o mercado, coloca ideias, práticas que você não tinha pensado antes, ele faz você sair daquela zona de conforto, faz a gente se enxergar de uma forma diferente também, né? Porque às vezes a gente está com aquela visão muito limitada ainda. Ele disputa para oferecer para o cliente um serviço com um custo-benefício melhor, ao invés de estar brigando por preço. Ele também pode virar um parceiro no momento que a gente precisa e, por exemplo, unir as forças com você para a gente fazer uma negociação com um fornecedor em comum, por exemplo, com um portal, entendeu? Então, é alguém que ele te desafia, mas, ao mesmo tempo, ele consegue estar ali caminhando junto com você. E já um bom parceiro, por exemplo, ele está dentro da rede, ele não precisa ser igual a você ou ter o mesmo tamanho, mas tem que ser uma empresa que ela compartilhe de visões e valores muito semelhantes, né? É alguém com quem você pode compartilhar suas experiências, suas ideias, compartilhar, às vezes, até os números. Você se sinta à vontade para fazer isso. E é que essa troca possa contribuir para a melhora de todas as empresas. É alguém que é criativo, que também trabalha com você nas possibilidades novas de um futuro, que te ajuda a desenvolver uma ideia, que também traz experiência, traz uma rede de negócios, é alguém que te ajuda a diversificar seu portfólio, às vezes alcançar braços que você não poderia fazer sozinho, ou que você pudesse, talvez demorasse muito mais para alcançar, né? E também, como eu tinha falado, é alguém com quem você pode também confiar o seu cliente. Às vezes
no momento de uma negociação, aconteceu algum imprevisto e você se sente à vontade o suficiente para deixar aquela pessoa cuidar momentaneamente do seu cliente sem nenhum receio de onde isso possa parar. Entendi. Eu acho que a pergunta ela tinha esse sentido de tentar diferenciar mesmo as duas situações, mas eu me lembro de uma experiência da NET Móveis de Belo Horizonte, em que eles tinham, talvez você conheça esse caso, né, porque você já também trabalhou na NET Móveis, eles tinham uma pessoa que não comungava das melhores práticas de trabalho, até em relação à aplicação de comissionamento, e, de repente, esse player, né, essa imobiliária, ao entrar na rede, passou a fazer melhores práticas, né? Então, nesse sentido, eu acho que as redes também acabam educando, né, mostrando a vantagem. Porque, no final das contas, se você começa a disputar entre a própria categoria a questão da comissão, o volume geral de comissão paga para o setor diminui, né? E eu acho que, nesse sentido, eu queria agora puxar de novo a Lívia e falar um pouco disso, né? Lívia, você entende que existe uma luta imobiliários e corretores contra o mercado que quer pagar cada vez menos comissões? Você acha que o corretor, né, e por analogia até a imobiliária, é vítima disso? Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é um mercado que acontece, que funciona da mesma forma há 50 anos e que, se esse corretor que decidiu não se atualizar, não se capacitar, aí sim, talvez a comissão dele, ou não a comissão diretamente, mas o cliente não queira pagar aquilo, não queira pagar essa comissão. Pelo seguinte, Claudino, o que acontece hoje em dia no mercado é o seguinte: se um cliente chega para um corretor e ele fala, olha, pegando aqui o exemplo do Rio, eu quero um imóvel com uma vista frontal para o mar. E aí o corretor mostra para ele um imóvel com vista lateral pequenininha do mar, o cliente vai ficar chateado. E ele não vai ficar só chateado com aquele corretor especificamente. Ele vai ficar chateado com uma classe de corretor, achando que ter corretor não funciona. Quando, na verdade, hoje, com a minha experiência no mercado imobiliário, eu entendo que o que acontece? O corretor, ele mostra o que ele tem disponível na carteira dele. Se ele tem poucos imóveis e pouca variedade de imóvel, é isso que ele vai mostrar para o cliente final dele. Agora, se ele tem uma carteira ilimitada de imóvel com diversos perfis, é isso que ele vai mostrar para o cliente dele. Ou seja, se ele tem uma carteira ilimitada com muita diversidade, ele vai conseguir mostrar exatamente o que o cliente dele quer ver e muitas vezes ele vai poder fazer uma agenda de visita com o cliente dele e vai falar, você quer visitar no sábado e domingo? Então, peraí que eu vou espiar. Mas não é Covid, gente. Então, agora, hoje em dia tem que explicar já, né? Não passa pelo meio digital. Não passa pelo computador também. Até passou já, a piada fez passar aqui. Então, você pode querer, o corretor pode marcar uma agenda de visita com o cliente dele e falar, olha, vamos visitar esses 15 imóveis e fazer uma logística perfeita ali para o cliente. Esse cliente, com certeza, não vai repensar a comissão que ele tem que dar para o corretor. Por quê? O que o corretor está fazendo? Ele está fazendo um bom trabalho e tirando a pesquisa do imóvel da mão do cliente, ou a pesquisa do imóvel, ou a burocracia da compra e da venda do imóvel. Se o corretor consegue fazer isso, com certeza o cliente vai querer pagar o que o corretor merece. Mas se o corretor não faz, se ele faz um trabalho ultrapassado, da mesma forma que ele fazia há muito tempo, é natural que isso aconteça. Então, o que eu vejo no mercado, aí só para resumir, Claudino, é que se o cliente não está querendo pagar o corretor o quanto ele merece, é responsabilidade do corretor. E aí ele precisa rever as estratégias que ele está tomando. Se ele está se capacitando o suficiente, se ele está trabalhando em parceria para poder ter essa carteira ilimitada, se ele está usando ferramentas de tecnologia, enfim, se ele está aí trabalhando como um corretor aí do novo mundo, né? Maravilha. Importante isso. Eu tive um bate-papo com a Lívia e eu tinha essa visão, né, de como a categoria pode ser vítima um pouco disso, e ela me trouxe essa visão que agora é minha também,
Legal. A gente não... E coincidiu com o que a Juliana trouxe também na primeira fala dela, né? A nossa entrega em qualquer mercado, né? Não adianta a gente querer... o táxi, hoje eu posso falar de taxistas sem ofendê-los, porque, na verdade, eles se aprimoraram. Né? Eles estão mais educados, eles estão com carros melhores, eles estão com aplicativo. Então, a gente tem que melhorar e não se sentir vitimizado por alguma coisa. Vou fazer mais uma rápida pausa nas nossas perguntas para mais participações. Tiveram várias participações em relação à última fala não sei se foi a última ou a penúltima fala do Matheus, e aqui, Lívia, Juliana e Matheus, a gente passa as perguntas mesmo, né, porque a gente faz, lógico, a curadoria. Evidentemente, se tiver alguma pergunta ofensiva, a gente sequer considera. Mas aquelas que, às vezes, confrontam com a ideia de minha ou dos participantes, a gente passa mesmo assim, para que vocês possam repercutir. E, no caso, o pessoal está questionando, Matheus, tem uma audiência até grande aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Algumas pessoas estão dizendo, querendo entender melhor por que não se faz parceria com a auxiliadora quando se é de fora do mercado. Então, eles entendem que existe um caminho de ser franqueado, e aí, dentro dessa franquia, você poder se desenvolver o seu trabalho, vocês fazem aliás, e aí eu vou ser bem sincero, é difícil ter grandes sucessos de franquia no Brasil, e a gente tem alguns cases bem interessantes, e eles acontecem por muito trabalho, e eu pude conhecer, não conhecia a Lívia pessoalmente ainda, nesse momento vai ser mais difícil ainda, mas conheci a Juliana e o Matheus, e eu sei do trabalho que é feito na auxiliadora do profissionalismo. Porém, não caberia, Matheus, algum canal específico da auxiliadora predial, onde, obviamente, se eu sou um franqueado, eu tenho um tratamento. Se eu não sou, eu tenho outro tratamento, mas pelo menos eu tenho um canal que eu possa desenvolver, uma esteira específica onde eu possa desenvolver parcerias com a auxiliadora predial, repercutindo uma síntese de umas 3 pessoas que fizeram a pergunta no mesmo sentido. Claro, vamos responder então. E eu até entendo elas, porque a gente hoje tem um banco de dados maravilhoso dentro da nossa operação. Tem vários corretores, quando eles entram na nossa empresa, eles ficam espantados com a quantidade de imóveis. É um processo que a gente conseguiu construir ao longo dos anos, valorizando muito a figura do agenciador, né, do profissional que traz o produto para dentro da nossa plataforma, para dentro da nossa rede. E a ideia, quando a gente fala da não parceria, né, ela é uma visão de valorização do nosso corretor dentro da empresa. Porque a verdade é que, muitas vezes, um cliente está procurando um determinado imóvel e ele está procurando no mercado inteiro. Então, quando a gente abre a possibilidade de um terceiro acessar esse imóvel que não um corretor de dentro da nossa rede, indiretamente eu estou tirando a oportunidade de um corretor licenciado da marca em realizar a transação imobiliária. Então, é muito mais uma preocupação em valorizar o nosso profissional do que simplesmente, não iremos fazer a parceria. E, obviamente, o que a gente quer como marca é cada vez mais os bons profissionais virem trabalhar conosco. E isso é, de certa forma, uma maneira da gente incentivar os corretores a entrar dentro da nossa plataforma, a trabalhar como um corretor licenciado ou até um franqueado da nossa marca. Obrigado, Matheus, está respondido. E agora eu vou voltar de novo com a Juliana, porque eu queria, Juliana, que você falasse um pouco dos cases, né? Os cases que você já teve, eu acredito, e que eu vou poder estender essa pergunta para os outros convidados, mas já teve alguma curiosidade, alguma venda que você não teria feito, ou alguma parceria que deu até errado, alguma coisa engraçada, pitoresca, ou que... produção, corta o Covid da Lívia aí, ela está lá no Rio de Janeiro, já jogou de novo aqui. Só não pode tossir, Lívia. Vou botar o Conjão aqui, ó, o Conjão ao vivo. Esse negócio veio lá da China, eu acho que foi pela internet. Então, Gil, em relação a alguns cases, vocês têm alguns casos em que vocês realmente conseguiram viabilizar negócios e como é que foi, inclusive, onde acontecem alguns problemas também, né, na inerência de trabalhar em parceria. É verdade. Eu acho que é difícil a gente lembrar de cabeça porque a gente não está bem na ponta da operação, né, Claudina? Mas já aconteceu, inclusive, mais de uma vez, da gente ter... Vira e mexe, parece um cliente que não quer que a gente anuncie o imóvel, né? Então, ele quer vender, mas não quer que anuncie o imóvel. É quase impossível de fazer uma venda dessa, né?
E com a rede, o que o corretor consegue fazer, né? Ele coloca esse sistema na plataforma e não divulga o imóvel, mas aparece o corretor que tem o cliente. Então, o corretor já estava procurando um imóvel para esse cliente, não estava encontrando, e aí, de repente, surgiu esse imóvel que não está divulgado, não está disponível para ninguém mais, mas ele está ali na plataforma, e aí a gente consegue agendar a visita e a negociação evoluiu. Isso já aconteceu mais de uma vez, inclusive. E facilitou muito o trâmite, porque se isso não existisse, essa negociação talvez nunca tivesse acontecido, né? Imagina, o corretor vai, sei lá, jogar no grupo de WhatsApp que ele está com o imóvel e não pode divulgar o imóvel. A chance de alguém ir atrás desse imóvel sem a participação desse corretor é grande, né? Deixa eu pensar. As captações também são bem facilitadas com o uso da marca da rede, né? Porque Argumento, né? a gente tem a força de um monte de imobiliária, de um monte de corretor. Hoje a gente tem mais de 150 corretores, junto com todas as imobiliárias que estão associadas à rede. Então, a gente tem a força de todos esses corretores para trabalhar o imóvel do cliente. Então, esse mês mesmo de abril, apesar da gente estar com a pandemia e ter muita coisa fechada, as captações continuavam acontecendo e teve 2 casos aqui dentro da Coem de imóveis de valor alto, um imóvel de quase 2 milhões, que o proprietário não queria dar a exclusividade no primeiro momento, porque ele queria ter mais de uma imobiliária trabalhando no imóvel dele, né? E quando a gente explicou para ele como é que a gente trabalhava em rede, como funcionava tudo, ele concordou em deixar a autorização com a gente, com exclusividade, e achou que a comissão estava justíssima também, pelo serviço que a gente estava oferecendo, né? Então, isso acontece também. A captação em rede ela é bem facilitada pela força que a gente traz junto com várias imobiliárias, né? E deixa eu ver, um case que não deu tão certo, a gente tem as regras aqui bem estabelecidas, né? Então, tudo tem que passar pelo sistema, e às vezes o corretor, no começo, os corretores tinham um pouco de dificuldade de se adaptar a isso. E o corretor agendou uma visita, era sexta-feira, ele agendou a visita com o cliente, era um corretor da minha empresa também, da Coem. Ele agendou a visita com o cliente na sexta, e sábado ele agendou uma visita com o corretor de uma outra imobiliária da rede, né? E aí, a sexta visita tudo bem, sábado ele chegou lá na visita, o cliente era o mesmo que tinha ido na sexta. Só que o meu corretor da Coem, não lembrou de cadastrar a visita da sexta-feira no sistema. E o corretor da outra imobiliária cadastrou. Então, o corretor da Coem, ele perdeu a oportunidade de fazer as 2 pontas do negócio, né? A captação e a venda. Ele acabou fazendo só a captação e o corretor da imobiliária parceira fez a venda. Então, isso aí também serviu como uma forma de a gente melhorar o controle, porque os corretores, eles se preocupam em inserir mais as informações no sistema e a gente consegue acompanhar todo o processo melhor, né? E eu não sei nem se isso é um case, Claudino, mas é uma curiosidade, talvez seja mais uma curiosidade, né? Porque o nosso trabalhando em rede, a gente conseguiu também desenvolver um lado social das empresas que era muito pequeno antes, né? Então, você imagina, uma empresa só fazendo uma campanha de agasalho só com os clientes dela, então fazer uma campanha de arrecadação de alimento era uma coisa bem pequena, né? Então, a gente conseguiu explorar esse lado social das empresas também de uma forma diferente. E a gente, no ano retrasado, a gente fez uma campanha junto com o Natal dos Correios, e a gente uniu a força de todas as empresas e a gente conseguiu adotar uma escola inteira. Então, foi um trabalho bem legal que a gente conseguiu fazer também. Então, os corretores foi bem legal. Teve corretor que se voluntariou para ser o Papai Noel e ir lá no dia. Então, é um outro lado que não está tão visível para o nosso cliente, mas que para a gente tem sido bem importante também, né? Porque é uma forma da gente poder contribuir de uma outra forma para a sociedade. Para mim é um case, sim. E vou estender essa pergunta não planejada para a Lívia. O que você tem? Vocês conseguem, estando tão ali no backstage, acompanhar também alguns casos como esse da Juliana, de frustrações e de êxitos em função de estarem utilizando a plataforma Homer? Porque no caso em que ela
se frustrou, eu tenho certeza que ela tem uma certa satisfação, porque ela perdeu uma negociação por uma indisciplina do corretor, que com certeza não vai errar de novo, mas que se ela não tivesse inserido numa rede, ele ia continuar com esse mau hábito de não estar se organizando e cadastrando suas atividades. E na Homer, você consegue acompanhar também alguns cases interessantes de sucesso por uso da plataforma e até alguns casos, eventualmente, de frustração ou engraçados, porque a gente tem aqui no mercado, quem é corretor sabe que já vendeu imóvel, inclusive, para o bicho de estimação ficar lá dentro e ir junto, a empregada doméstica lá, ou a secretária do lar, que o cara brigou porque foi assediado. Então, tem vários casos que acontecem em vendas em parceria. Me conta alguns aí da Homer. Eu não estou ouvindo a Lívia, direção. Pronto. Tá ouvindo agora? Show? Sim. Teve um caso bem interessante que aconteceu, que um cliente ele estava querendo alugar uma cobertura aqui no Rio, uma cobertura com piscina, churrasqueira, né, infraestrutura. E aí ele já tinha visitado algumas, e aí quando chegou uma data que ele adorou, ele falou para o corretor, não, agora ajeita todos os documentos aí e tudo. Só que ele tinha um carro muito, muito bacana na época. E aí o corretor falou, olha, mas eu preciso ainda te levar na garagem. Quando o corretor levou ele na garagem e mostrou que a vaga era presa, ele desistiu de comprar na hora. Ele falou, não quero meu carro com a vaga presa, para mim não rola. E aí, naquele momento, o corretor perdeu a negociação. E aí eu costumo até usar esse exemplo como um exemplo que o corretor ele precisa pensar no interesse do cliente, né? E aí, quando ele faz isso, muitas vezes ele realmente pode perder a negociação. Só que o que aconteceu na extensão dessa história? Esse corretor que perdeu uma negociação, ele ganhou a confiança do cliente. O cliente entendeu que o corretor está ali para atender os interesses dele e não o interesse próprio do corretor. E aí o corretor continuou falando com alguns parceiros que ele já tinha no Homer, conseguiu outros imóveis, porque ele já não tinha nenhum na carteira própria dele, e aí conseguiu realmente fechar a negociação através de parceria. Então, acho que foi um sucesso bem bacana, e aí até dá para a gente um exemplo de como, através de parceria, o corretor ele consegue não só pensar no interesse próprio dele, mas pensar no interesse de quem merece o interesse, que é o próprio cliente, né? Eu acho que a parceria dá uma coisa para a gente, que é o amor ao próximo. Se não foi aquele imóvel, próximo, vamos ver o próximo. Mas você só consegue fazer isso se você tem muito imóvel. Se você tem pouco imóvel, você fica com medo do cliente não gostar daquele imóvel ou ter algum errado. E a parceria te dá essa liberdade, né? Legal. Que você tinha essa visão do Homer que promovia negócios, mas também poderia gerar uma ideia de comunidade. Você já tinha esse pensamento desde o começo? Sim. Eu acho que essa mudança de chave, assim, que até a Juliana trouxe muito para a gente, do corretor se ver como parceiro e não concorrente, e da comunidade de corretores se ajudar, porque tem muita gente querendo fazer tecnologia para tirar o corretor, até talvez um dia tirar a imobiliária também. Eu acho que precisa muito dos corretores unidos e se vendo como parceiros. Então, o Homer é uma comunidade para isso, que os corretores eles conseguem entender, tem até um sistema de reputação. Então, por exemplo, eu vou entrar lá no Homer e eu consigo ver, como é no Mercado Livre com produto, eu consigo ver quem é o Claudino, quais são as avaliações que ele recebeu, os parceiros que fizeram parceria com ele. E aí, assim, com a reputação, a gente consegue criar esse clima de comunidade. E no Homer, uma coisa que a gente levanta muito, que a Juliana levantou isso com a palavra ética, o que a gente faz no Homer o que é o sinônimo de ética para a gente? É tratar o parceiro como você gostaria de ser tratado. E aí eu acho que isso vai balizando a comunidade em si. Obrigado. E agora eu vou já chamar o bate-papo final, a gente já está encerrando o programa, e eu coloco o Matheus aqui comigo. Deixa eu dividir a tela um pouco com o Matheus, vou fazer um bate-papo com ele aqui, e depois eu vou chamando as meninas. Matheus, a gente, nesse mercado, a gente não é valorizado ou a gente não se valoriza? Como é que você vê enquanto categoria, mercado imobiliário, corretores e imobiliárias?
Excelente pergunta, Claudino. Eu acho que isso é um ciclo que, na verdade, ele se retroalimenta, né? Tudo inicia com a postura do corretor, muitas vezes. O fato dele estar vinculado, na nossa visão, a uma marca forte, já é um bom começo para ajudar ele nessa caminhada. Mas só isso não é o suficiente. Se eu pudesse dar uma dica só, hoje, assim, no resumo de tudo que a gente conversou, para os corretores que estão nos escutando, inclusive eu falei isso, eu acho, num podcast que eu gravei uns 2 meses atrás, seja um especialista. O futuro do mercado, na nossa visão, ele é do corretor especialista, e não do corretor generalista, ou seja, quanto mais conhecimento ele tiver do bairro em que ele decidiu ser um especialista, quanto maior for a autoridade dele naquilo que ele está comunicando para o cliente, na informação que ele está passando para o cliente, com certeza mais valorizado ele vai ser perante esse cliente, e com absoluta certeza a pressão, que eu acho que as meninas comentaram, não me lembro se foi a Lívia ou a Juliana que falou, a pressão para a redução do honorário, ela tende a ser menor. Não vou cravar aqui uma verdade que não vai ter a pressão, que a gente sabe que isso muitas vezes é do negócio, inclusive uma questão cultural do fechamento de negócio, que o cliente, ele muitas vezes precisa ter essa necessidade da barganha. Mas tirando essa questão que é natural ao negócio, a gente tem que analisar o quanto, muitas vezes, numa transação imobiliária, o corretor ele não consegue transmitir para o cliente o quão especialista ele é. E o cliente fica com uma sensação de que a comissão foi um valor exagerado. Eu paguei muito pelo serviço que eu recebi. Em resumo, é isso, né? Então, acho que no Brasil a gente tem pouca literatura sobre o tema. Eu aconselho quem quiser se aprofundar um pouco mais nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, inclusive no modelo de parcerias. Eu aconselho pesquisar sobre real estate farming. Tem bastante material sobre dicas de como se tornar um especialista, como trabalhar, inclusive, a parte de marketing, né, de ferramentas de marketing, para se tornar um especialista. Início da pergunta, escolhe um segmento, escolhe um bairro e foca nele e tenta ter o máximo de informação para poder transmitir esse conhecimento, essa propriedade para o cliente, que com absoluta certeza isso vai ajudar muito nessa caminhada que a gente tem aí para cada vez mais o corretor de imóveis ele ser reconhecido e ser valorizado dentro do seu dia a dia, dentro da sua atribuição como profissional. Matheus, muito obrigado, concordo aí com as suas dicas. Realmente a especialização, quem quer tudo acaba não conseguindo nada, né? Quem corre atrás de 10 coisas não pega nenhuma. E você ter um corretor especializado, eu já tenho vários cases que a gente poderia citar aqui de sucesso. Então, deixa eu me despedir aqui, produção do Matheus. Matheus, obrigado aí pela participação. Vou me despedir também das meninas e depois a gente conversa mais. Muito obrigado aí pelo seu esforço. Eu sei que você está numa situação de isolamento no interior do Rio Grande do Sul. Obrigado aí pelo esforço que você fez para participar aqui com a gente, beleza? Eu que agradeço a oportunidade. Como amante do mercado imobiliário, eu acho que é um mercado que ele está em constante mudança e com absoluta certeza a gente vai passar por tudo isso, vamos passar mais forte, o mercado acho que cada vez mais evoluído. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, grande Matheus, obrigado. Agora deixa eu dividir tela com a Juliana Breda Rezende, de Brasília. Vou me despedir de você, mas antes dos seus recadinhos finais, eu queria tirar uma última dúvida que a gente não repercutiu. Existem outras vantagens em se trabalhar em rede, além das parcerias comerciais por si só? Com certeza, Claudino. Acho que a gente pode falar sobre a questão do desempenho, nosso papel da sociedade, né? Como esse exemplo que eu dei da campanha dos Correios que a gente fez. A gente está sempre fazendo campanhas nesse sentido, então acho que isso é uma coisa legal. Um outro ponto interessante que a Lívia também bateu aí para a gente é a questão da ética, né? Então, você está na rede, você já vem com uma chancela de ética. As pessoas, os clientes sabem que estão lidando com uma imobiliária
que já tem visão e valores bem estruturados, que é uma imobiliária responsável. Um outro ponto que é bem legal é na negociação com os fornecedores. Então, a gente consegue se unir em rede e fazer uma negociação muito melhor do que se a gente estivesse ali brigando com o fornecedor de forma separada, porque uma empresa sozinha provavelmente não vai ter tanta força para pedir uma redução de valor ou conseguir um produto ou um serviço melhor, né? E quando a gente se junta e a gente oferece, mostra para o fornecedor, olha só, os meus dados são esses. Você me quer como cliente, então vamos sentar aqui e vamos negociar melhor as condições que você está propondo. Então a gente consegue ter uma força muito melhor aí, né? Além do que você tira da mão do empresário essa necessidade de fazer a negociação, ele ganha por tabela aí, né? Ele pode concentrar na empresa dele e no trabalho que ele tem que desenvolver lá dentro e deixar essa negociação por conta da rede, que a rede vai entregar um resultado legal para ele também. Eu até diria que para o fornecedor é bom, porque em vez de ele estar lidando com várias imobiliárias, ele está lidando com um conjunto só, então ele consegue talvez até trabalhar um produto diferente, de uma outra forma. E acho que também o compartilhamento das informações e do conhecimento, né, que é tudo muito mais rápido, principalmente do conhecimento, eu acho. A gente consegue implantar as coisas com velocidade melhor, a gente já viu, não deu certo aquilo ali, então ninguém perde mais tempo com isso, a gente vai só no que é bem assertivo, sabe? Então, essa questão do conhecimento, eu acho que também é muito, muito, muito legal. Valeu, Juliana, obrigado aí também pelo esforço aí. Eu conheço a Juliana pessoalmente, eu sei que ela fala bem, eu sei que ela tem conteúdo, mas ela não é muito de subir em palco e de fazer grandes debates, e ela fez esse esforço para dividir os conhecimentos dela com a gente, por isso eu agradeço muito, tá? Então, um abraço para você, a gente volta a se falar, qualquer dia, quarta ou quinta eu estou de volta em Brasília. Um abraço. Obrigada pelo convite, Claudino. Tchau, gente. Tchau. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Vamos despedir também da Lívia Rigueiral, que enfim eu conheci. Lívia, eu escuto muita coisa boa dos seus pares de mercado, as pessoas te elogiam muito a sua figura, independente da sua empresa. Então, eu escuto muita coisa boa. Quero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né, para eu poder ter a oportunidade de descobrir os defeitos. É isso aí, porque todo mundo tem, né? Já correndo o risco agora de descobrir um defeito, eu vou fazer 2 perguntas, né? Manda. Para a gente encerrar, a primeira, na verdade, eu queria ouvir de você quais são as boas notícias e oportunidades em relação a esse atual cenário, né? Você acha que o mundo está mudando ou processos que já vinham acontecendo estão sendo catalisados por essa situação que a gente está vivendo? O que dá para tirar de bom disso? E também para que time você torce no Rio? Agora eu entendi. Vamos lá. Eu acho que eu já falava bastante isso para os corretores nas palestras que eu dava. A tecnologia, ela já era essencial, ela já era imprescindível para a atuação do corretor no mercado hoje. Essa pandemia acabou acelerando essa transformação digital, né? Que, na verdade, ela não está se transformando, ela já era. O que eu via muito era muito corretor ainda reticente, com medo de usar tecnologia, com medo de quebrar essa barreira, e também com medo da tecnologia roubar o trabalho do próprio corretor. Então, eu acho que essa pandemia nada mais fez do que mostrar para todo mundo que, se você não trabalhar com tecnologia, você simplesmente não vai conseguir trabalhar. Era uma coisa que eu já dizia antes e eu acho que agora ficou óbvia para todo mundo. Então, eu acho que se tem um lado positivo desse momento que a gente está vivendo, é que, de uma certa forma, está obrigando a todo mundo a usar a tecnologia. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que ela não comprava nada pela internet. Hoje, ela está pedindo supermercado no Rappi, por exemplo. Ela está realmente ali se esforçando, porque não tem outro jeito. Então, para ela com certeza vai levar esse legado da pandemia. Eu acho que os corretores vão fazer isso, porque o cliente ele já está equipado de tecnologia. Se o corretor não tiver também, ele fica completamente desproporcional à experiência do cliente. Então, ele precisa disso. E ele precisa de tecnologia fazendo trabalhos operacionais, trabalhos padronizados para o próprio corretor ficar focado no quê? No lado humano da coisa. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o corretor estar equipado de tecnologia e
se capacitar nesse momento também aí de pandemia. Eu acho que a Juliana falou isso também no início, né? De capacitação, eu acho que o Matheus falou isso também, de capacitação, e é isso que vocês estão promovendo aqui de uma maneira muito bacana, muito profissional. Então, todo mundo que está vendo a gente aqui hoje está trabalhando a capacitação, e como mais a gente pode trabalhar a capacitação e aproveitar esse tempo, que toda hora a gente fala que a gente está sem tempo, né? Agora tem tempo. Então, como que a gente pode fazer para se melhorar? Eu acho que esse é um lado bem positivo também. E para finalizar, eu sou tricolor, meu time é Fluminense. Não sei se agora você gosta mais ou não de mim. Não, eu falei assim brincando, mas vai ser defeito para muita gente, para mim não. Eu tenho muitos amigos tricolores, eu gosto do pessoal do tricolor. Lívia, obrigado. A gente vai ter oportunidade, se tudo der certo, em breve, de conhecer pessoalmente. Eu sei que você é muito ocupada e que tem vários convites para vários eventos que estão acontecendo hoje. Obrigado por isso fosse participar do nosso. Obrigada a você, Claudina. Obrigada a todo mundo que estava ouvindo aí a gente. Beijo, boa noite. Até a próxima e vamos se encontrar pessoalmente, hein? Vamos lá. Um abraço. Tchau, abraço. Então, pessoal, agora vamos encerrar aqui Vamos chegando já na parte final da nossa transmissão. Queria agradecer a participação. Várias pessoas, normalmente cito o nome de várias pessoas que participaram. Vou agradecer aqui o Leonardo Guerra, que é uma pessoa importante no nosso mercado e que com certeza vai fazer parte de um encontro nosso, se ele aceitar o convite, e de tantos outros aqui que não vai dar para citar agora, mas eu queria aproveitar também para fazer o nosso posicionamento em relação ao tema. A gente da Imob Experience entende que existem várias formas de se conseguir o sucesso. Você não precisa ser franqueado, você não precisa trabalhar numa rede, você não precisa utilizar um aplicativo home, mas acredito que você tenha que usar um desses caminhos. Então, não existe um único caminho, um melhor caminho para que você se desenvolva melhor nesse caminho, mas a gente acredita que um deles ou outros similares você vai ter que adotar. Você não consegue trabalhar sozinho, você não consegue se guiar, você não consegue mais não contar com a tecnologia, você não consegue, infelizmente ou felizmente, se virar. Você tem que realmente se profissionalizar, estudar, aderir tecnologias e começar a enxergar o mercado mais em termos de parceria do que de isolamento e de ganhar vantagem em tudo. Não se ganha vantagem em tudo. Se constrói um mercado para que todos possam tirar proveito dele. Então, esse é o nosso mercado. E agora eu vou chamar a nossa diretoria aí, Fabrício e Rômulo. Fabrício, mais algum recado? Como é que foi a transmissão? Como é que vai ser liberado o boletim para os convidados? E Rômulo, vai ter o web group aí, quinta-feira, vai ser tratado qual assunto, que horas? Me fala um pouco disso aí. Olha eles aí. E aí, galerinha? Fabrício, recados finais aí, vai ter boletim. A gente ficou aqui em paralelo com o Arthur aqui anotando o que todos falaram. A gente vai apresentar um resumo aí do que todos falaram, né? Vai ser enviado até amanhã para todos que fizeram a inscrição no Simpla ou quem colocou contatos aí no chat. Gostaria de agradecer aí também a paciência de todos. Testamos hoje uma plataforma nova, estamos aprendendo ainda. Espero que a experiência tenha sido muito melhor aí. Particularmente, eu gostei bastante. E aí temos um próximo evento para falar, né, Rômulo? O que você me diz? Boa noite, pessoal. Isso, na quinta-feira, dia 7 de maio, às 18h30, vamos ter mais um episódio do nosso Web Group, começando com algumas pessoas de destaque, de imobiliárias importantes, falando sobre o papel do bom gestor de vendas neste momento. Então, quinta-feira, 7 de maio, às 18h30, esperamos vocês, hein? Beleza, pessoal. Obrigado. Vamos encerrar a transmissão. A gente se vê quinta-feira, então. Um abraço a todos. Obrigado. E sigam a página do Imob Experience, né, pessoal? Sigam a nossa página aí, recebam conteúdos e avisos dos próximos eventos. Um abraço, pessoal. Vamos cumprir aqui rigorosamente o nosso horário aqui de 19h30, respeitando também o planejamento de vocês. Um abraço.